o verso 20, nós lemos assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, nos escritos de Paulo, a expressão Cristo em mim, Cristo em vós, Deus em vós, ela acontece 216 vezes, só nos escritos do apóstolo Paulo. Quem sabe esse seja um dos textos mais conhecidos onde a expressão é utilizada. Cristo vive em mim. João segue na segunda posição, ele usa 26 vezes a mesma expressão. Deus em vós, Cristo em vós, Cristo em mim, Deus em mim, não sobre mim, não comigo, não através, mas em mim. Aqui uma preposição que indica habitação. E isso é o pano de fundo na mensagem de hoje. A expressão que Paulo utiliza aqui, Cristo vive em mim, nesse texto denota que eu, para que isso aconteça, preciso morrer com Ele. Para que Cristo viva em mim, algo tem que morrer. Para que Cristo viva em mim, algo tem que morrer. Alguns anos atrás eu li o livro de Kate Phillips. Ele dizia, no livro Fazendo Discípulo, ele dizia: o grande problema da igreja, o maior problema da igreja, é que a igreja é um lugar cheio de gente viva. Viva! A igreja viva nas suas vontades, viva nas suas preferências, viva nas suas opiniões, viva nos seus cacuetes, viva nas suas manias, viva! Se a igreja fosse um lugar de gente morta, e o que Kate Phillips sugere é a morte do eu, a morte da vontade própria, a morte da voluntariedade, a morte das próprias opiniões, Cristo poderia reinar soberano e supremo. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. Hoje, os cristãos são a maior barreira do cristianismo. Cristo em mim. Vamos a João. Eu vou dizer para você, tranquilizando aqui, não vou usar as 216 referências, nem as 26 de João, mas vou usar algumas delas. E eu queria que você fosse agora à primeira carta de João, bem coladinha ali no Apocalipse, no capítulo 4. Porque João, aqui nessa seção de sua carta, ele faz uma conexão, ele explica como é possível Deus estar em alguém, e como que nós entendemos ser isso possível. Primeira carta de João, capítulo 4, o verso é o 15, lemos assim, ó: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Essa é uma confissão. Alguns tomam esse texto achando que bastaria uma frase declaratória para você ter Deus em você. Eu creio no Filho de Deus. Ainda que essa declaração seja uma declaração importante, porque causa um impacto na audiência, e não somente no plano humano, mas no mundo espiritual, essa declaração, ela precisa necessariamente estar acompanhada de uma vida. Envolve um tipo de vida que precisa ser vivido. E o verso 12 nos dá essa pista. Que vida é essa? O que envolve essa confissão para que Deus possa estar em mim? O verso 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, aí o que acontece? Que diz aí a tua Bíblia? Deus permanece em vós, e o seu amor é em nós
aperfeiçoado. Essa é uma das 26 referências de João. Entenda, Deus para estar em nós, Deus para permanecer em nós. O primeiro texto de Paulo diz, você tem que morrer. E agora João tem que dizer, você tem que amar. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, os que são pais podem compreender um pouquinho melhor esse negócio. Amar dói. Amar dói. Amar dói porque o amor pode ser rejeitado. O amor pressupõe liberdade, o amor pressupõe escolha. Por isso amar dói, porque você pode amar algo ou alguém e não ser retribuído. Amar dói. E nós não gostamos de sofrer. Nós não temos vocação ao masoquismo. Nós não queremos infligir sobre nós uma dor, um desconforto desnecessário. Inclusive quando nós somos traídos e quando a nossa expectativa é frustrada, a gente diz para nós mesmos, eu não sou tolo. Dei uma chance e ele volta a fazer. Perdoei e ela volta a falar. Amar dói. Mas João aqui está dizendo, para que Deus permaneça em nós, nós precisamos amar ao nosso semelhante. Paulo, volte um pouco até a carta aos Efésios, no capítulo 4. Ele usa outras expressões, mas ele está na mesma linha de João. As expressões que Paulo usa, elas são menos poéticas, elas são mais ao ponto, elas têm uma conotação um pouco mais prática, e ele usa expressões mais coloquiais. Efésios capítulo 4, o verso é o 6, ele está aqui falando de uma série de coisas. Eu vou pedir para que você comece no verso 4, Efésios 4, 4. Paulo está dizendo, há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e o que diz aí? Está em todos. Não apenas age, não está apenas sobre, não está apenas acompanhando, não apenas fica do lado, mas é alguém que está em todos. Essa é uma declaração que só o cristianismo se atreve a fazer. Só o cristianismo se atreve a fazer. Deus habitando nas suas criaturas. Agora, é nos versos 1 e 3 que Paulo diz, no mesmo capítulo, como que isso pode acontecer. E ele começa dizendo, rogo-vos, é um pedido, é um apelo que ele faz à igreja. Eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está fazendo um apelo aqui, não esqueça, por favor, do que trouxe você até a igreja. Você não pode esquecer o que trouxe você à igreja, o que tornou você parte do corpo de Cristo. Não esqueça, ele está fazendo um apelo, rogo-vos, verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Aí olha aqui, Paulo está dizendo, suportando-vos uns aos outros em... Não, a gente não suporta, não ensinaram a gente a suportar gente chata, não ensinaram a gente a suportar gente inconveniente, não ensinaram a gente a suportar gente com um passado ruim. Nós, às vezes, nos atrevemos a ter uma memória melhor que a de Deus, porque ele diz que quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, ele apaga, mas nós continuamos chamando as pessoas por aquilo que elas fizeram no passado. Nós identificamos as pessoas por características do passado, atos cometidos, características familiares, erros. Fulano de tal, não, aquela lá que não tem marido, aquele lá que engravidou quando era adolescente, aquele lá que traiu a mulher, aquele lá que deu um rolo lá da igreja que veio. É um jeito de a gente identificar as coisas, as pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui, não, você precisa suportar. É papel da igreja levar o fardo
de gente que ainda não compreendeu seus deveres cristãos. E aí no verso 3 ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o que diz aí? No vínculo da paz. Meus irmãos, é a maior vergonha para a igreja, diante da sociedade, diante da igreja em si, diante de anjos e diante de demônios. A maior vergonha que pode haver para a igreja de Cristo é a desunião. Nós precisamos estar atentos para que a gente não contribua com a fragilidade da igreja. Minha mãe costumava dizer para mim quando eu era pequeno: se você acha que não vai ajudar, por favor, não atrapalhe. Nós precisamos morrer para que Cristo possa viver em nós. Aí se torna possível o que João diz: tem que amar. O que Paulo está dizendo: tem que suportar. É pelo vínculo da paz. Nada assusta mais os demônios do que gente imperfeita que consegue se suportar a despeito de suas imperfeições. Observe, João Paulo, agora vamos para João. É o evangelho, não a carta. O capítulo é o 14. Mas dessa vez não é João quem está dizendo, ele está apenas relatando. Quem diz é o próprio Senhor. João capítulo 14. Apenas lembrando que João 14 acontece entre o cenáculo, onde Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, e sua agonia no Getsêmani. É nesse intervalo, ele sabe que será seu último momento com os discípulos, por isso ele calcula bem as palavras que vai usar. João capítulo 14, o verso é o 17. Eu vou começar no 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Mas, olha o que Ele diz, e estará em vós. Há aqui uma mudança na ação e no trabalho do Espírito. A partir da morte de Cristo, Ele compra o direito de tornar o corpo de suas criaturas a sua habitação em plenitude. Eu tenho dito isso nas minhas visitas, e aqueles que eu já visitei vão lembrar. Deus fez uma mudança. No passado Ele disse: eu vou fazer um negócio diferente de tudo que eu já fiz. Eu vou habitar no meio de vocês. Vocês vão construir um tabernáculo, eu vou habitar no meio de vocês. E mais, eu vou descer e vou encher esse lugar com a minha glória. Êxodo 25:8. Mas aí, na transição da velha para a nova aliança, quando Jesus agora em si cumpre todos os símbolos do antigo Israel, Ele faz uma modificação. Não haverá mais templo, não haverá mais santuário, não haverá mais véu, não haverá mais santo e santíssimo. Isso agora é uma realidade na região celestial. Agora eu vou descer e habitar em vocês. Vocês serão um santuário, vocês serão a morada. Jesus está fazendo aqui uma mudança na sua atuação, na maneira que Ele vai se manifestar. O Espírito que vocês conhecem está convosco é ao redor, acompanhando vocês. Não mais estará entre vocês, estará em vocês. Isso se dá no dia de Pentecostes, a inauguração do Espírito Santo habitando nas criaturas de Deus. Por isso, mais tarde, Paulo até argumenta: não destrua o santuário, que é o corpo. E a mensagem de hoje tem que ver com uma nova realidade, um novo corpo. É de alguém que tem consciência de que não anda perambulando por aí, segundo suas próprias inclinações,
porque é recipiente do próprio Espírito do Senhor, e é na sua vida, no seu testemunho, no seu amor, nas suas ações e reações, que o Senhor não mais nos Shekinah sobre o propiciatório, mas é através de suas atitudes que Ele quer manifestar a sua glória. Você percebe? Por isso, cuidado com suas ações, e mais cuidado ainda com suas reações. Você pode estar furtando do Senhor a glória que lhe pertence, porque ostentamos o nome de cristãos. Não temos autorização para descer do tamanco fazendo escândalos. Não temos autorização para simplesmente dar vazão aos nossos sentimentos mais carnais, motivados pela carne e pelo Espírito. Cristo em vós. O verso 20, ainda Jesus diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso aqui é uma mudança completa na forma como Deus tem feito as coisas. Romanos capítulo 8. Voltamos para Paulo. Romanos capítulo 8, verso 9 em diante, a gente lê assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, o que diz aí a tua Bíblia? Está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que mensagem incrível! Paulo está vindo de um momento de confissão. Ele está ali, a partir do verso 7, dizendo quão difícil é viver no Espírito. Mas ele diz, em Cristo, uma força sobrenatural passa a neutralizar a minha força carnal. Meus irmãos, eu tenho vindo já de 2 semanas, exaltando a figura de Cristo aqui para vocês. Há 2 semanas atrás eu disse, Ele morreu por você, quando você ainda era pecador e rebelde contra Ele, quando você não tinha consciência do seu pecado, Ele já havia perdoado você, ou dado um jeito de perdoar você entregando sua vida. Na semana passada eu insisti nisso, dizendo que agora Ele ressurge de maneira extraordinária, para nos conferir uma novidade de vida. E hoje eu estou dizendo, essa novidade de vida só é possível no Espírito. Meus irmãos, nós precisamos parar de ostentar a nossa personalidade como se ela fosse motivo de orgulho. Quantas vezes a gente faz como Gabriela, aquele personagem famoso de Jorge Amado, eu nasci assim e sempre vou ser assim. Isso não faz o menor sentido. Isso é você dizer que o Evangelho não exerce sobre você nenhum poder. É um Evangelho ineficaz. É um Evangelho inoperante. Nós não podemos ser os mesmos. É o maior fracasso de um cristão, é ele olhar no retrovisor e perceber que os anos de igreja, os anos na vida cristã, não operaram nele mudança genuína e significativa. Eu preciso ser um marido melhor. O Evangelho me torna um marido melhor. Eu preciso ser um filho melhor. O Evangelho me torna um filho melhor. Eu preciso ser um membro de igreja melhor. O Evangelho me torna um membro do corpo de Cristo melhor. Como é possível? Pelo Espírito. Nós vamos entrar agora num processo. Alguns discordam, mas eu vou agir através de minha consciência.
Nós não vamos transformar uma comissão de igreja num juízo, num tribunal inquisitório. Nós vamos analisar quem tem aptidões para nos ajudar a levar os trabalhos da igreja adiante. E se houver algum impeditivo moral, isso só pode ser levado em conta lá se a pessoa foi buscada antes e conversado antes com ela. Nós precisamos aprender a nos suportar. Nós precisamos aprender a nos amar. Nós precisamos aprender a conviver. Lógico. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Existem prerrogativas. Existem questões que envolvem a nomeação de alguém para alguma determinada coisa. Isso é levado em conta. Mas para mim, sinceramente, eu não vejo o menor sentido. Se a gente passa ano e vai ano e não ajuda os nossos irmãos a melhorarem de vida e a gente quer descontar nele na hora da comissão de nomeações. Não fiz nada em favor. E não pode dizer assim, fulano é assim, não vai mudar. Como assim não vai mudar? Esse é o evangelho, essa é a proposta. Nós precisamos mudar. E a mudança começa por mim. Mudança começa por mim. Nas minhas ações e nas minhas reações. Só que essa não é uma mudança repentina. Ela não acontece no estalar de dedo. Nós precisamos da ajuda de Deus. Primeiro, para ser convencido dessa mudança. Segundo, para efetuar essa mudança. Olha o que Paulo diz. Vai um pouco para frente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. A grande tentação que a gente tem quando ouve uma mensagem dessa, num tom um pouco mais elevado, é às vezes olhar para os bancos do lado e lamentar, pena que fulano não veio hoje, pena que fulano não veio hoje. Meu irmão, cuide da sua vida. Segunda Coríntios capítulo 13, o verso 5, olha o que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha como o apóstolo aqui está jogando duro com a gente. Olhe para si. Prove e teste sua fé, para ver se você está ou não está. Ou não sabeis, diz ele, que Jesus Cristo está em vós. Que texto forte. Um pouquinho na frente, você encontra Filipenses, virando 2, 3 páginas aí. Gálatas, Efésios, e aí você já está em Filipenses, é Paulo ainda. É o capítulo 1 de Filipenses, o verso 6, ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você diz amém? Ele começou a boa obra em nós. Começa num processo de convencimento, começa num processo de, ei, o Espírito está falando comigo hoje, isso aí é para mim. E aí, volte a Gálatas 4, está bem colado aí, porque esse texto de Filipenses diz, ele começou a obra e vai completar a obra. E aí Gálatas 4, o verso é o 19, diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olhe para mim, o apóstolo Paulo é incrível, ele está escrevendo a sua amada igreja. Vou abrir um parênteses aqui, sabe o que matou Paulo? Sabe o que matou Paulo? Não foi o decreto de Nero, aquele bandido. Não foi o soldado que decepou a cabeça do apóstolo, não foi isso que matou Paulo. Que abreviou sua vida. Para nossa vergonha histórica.
foi a pressão da igreja. Essa igreja que ele amava, e ele diz aqui, ó, é como se eu estivesse sofrendo de novo as dores de parto. É gente que ele ajudou a dar a luz no evangelho. São pessoas que nasceram em seu ventre, no ventre do trabalho, do laborativo dele. Agora ele volta a escrever para esse povo, porque ele percebe que o povo não está avançando. Essa igreja na Galácia está voltando aos rudimentos de um evangelho, não um evangelho puro de Jesus Cristo, mas é uma igreja que está tentando, através do comportamento, através de uma obediência, justificar a si mesma. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é possível. Não é possível. Às vezes quando a gente vem aqui à frente, e a gente fala com a igreja, às vezes tem que dar exemplos para que a gente seja claro no que a gente está querendo dizer. Às vezes a gente ataca as questões de comportamento. Mas eu percebo que o problema ainda é mais elementar. Não é ir ou não ir a determinado lugar, comer ou não comer determinada coisa, fazer ou não fazer determinada coisa. O problema ainda é mais elementar, porque a lista de coisas que a gente não deveria fazer, ela não vai acabar nunca. A gente não vai conseguir vencer nunca essa lista. O problema é a gente viver no Espírito. Então o problema é mais elementar. E Paulo está dizendo o seguinte: eu sofro até que, a expressão que ele usa no final do verso, até que Cristo seja formado em vós. Estudamos no trimestre passado, através da lição da escola sabatina, o que é o selo de Deus. Por muito tempo falamos muito do sábado. Ainda que o sábado contenha o sinal, o selo na essência, a qual se refere João, no livro do Apocalipse, é a imagem de Cristo formada na criatura. É a imagem de Cristo. E Paulo agora está dizendo, é como se eu estivesse sofrendo, até que Cristo seja formado em vós. É fantástico. Mas isso é o elementar, Cristo em nós. Diz a serva do Senhor, quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo, diz ela. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por Ele num mundo revoltoso. Uma alma assim, guardada pelos seres celestes, é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Você diz amém? Desejado a todas as nações, página 239. Vamos ao último texto. Foi o texto que o Emerson leu. É Paulo. Algumas folhas à frente, carta aos Colossenses. 4 ou 5 folhas à frente de onde você está. Meus irmãos, 216 vezes Paulo usa essa expressão. Não é por acaso. E você, nas suas leituras bíblicas, você vai começar a se esbarrar com isso com mais frequência. Colossenses 1, o verso 26 e o 27 diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Paulo introduz o assunto dizendo, é um mistério. E meu irmão, eu não vou discutir com ele, é um mistério. Como que isso se dá? Não sei. Me explica isso, não faço a mínima ideia como. É um mistério. Um negócio inexplicável. Que mistério é esse? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe qual é o maior desejo de Deus para a sua igreja? É que ela seja cheia do seu Filho. Isso se dá através do Espírito. Cristo em vós. Cristo em nós. Cristo em nós, brasileiros que vivemos em Dallas. É a esperança da glória. Comecei a mensagem dessa manhã dizendo para você que a evidência mais clara de uma pessoa que tem Cristo habitando em si se dá na dimensão dos relacionamentos.
Machucaram você? Te feriram? Te decepcionaram? Te ofenderam? Mentiram a teu respeito? Te compreenderam mal? Te julgaram? Vira a página. Isso vai acabar com você. É seu dever como cristão. Cristo em você vai lhe ajudar a seguir em frente. Por pior que seja a briga, por pior que seja a cisânia, por mais complicado que seja o entrevero, eu estou usando expressões do Brasil inteiro aqui agora. O amor de Deus só pode ser compreendido na sua plenitude em você, se você estiver disposto a virar a página e liberar qualquer pessoa da culpa de qualquer ofensa que ela tenha cometido contra você. Você precisa de um novo corpo para Deus habitar. Um corpo livre dessas toxinas horrorosas, cancerígenas, que tiram seu sossego, roubam o teu sono. Disso que encurta a tua vida, eleva a tua pressão arterial, provoca enxaqueca, dor de cabeça, insônia, raiva. Isso não faz o menor sentido, não pela ótica do Evangelho. Cristo em vós é a esperança da glória. Nenhuma religião ou filosofia faz uma afirmação como essa, nenhuma. Maomé não habita nos muçulmanos. Buda não habita nos budistas. Influenciam, instruem, cativam, sim. Ocupam? Não. Só Jesus Cristo ocupa aqueles que o servem. O cristão é um lugar onde Cristo acontece. Você é um lugar onde Cristo acontece. Que Deus nos abençoe.